Muito boa noite, amigos, amigas que estão nos acompanhando pelo Facebook, Gilberto Natalini SP, ou pelo nosso site, nataline.com.br. Mais uma vez estamos aqui para conversar, bater um papo. Não é um papo formal, não é uma conferência que nós vamos fazer, mas é um papo importante, com conteúdo e que com procedência, como a gente sempre faz, né? Hoje, nós convidamos uma pessoa muito especial para estar conosco aqui. Nós convidamos a Sueli Araújo, amiga da gente, né? Amiga de amigos da gente também. Ela é arquiteta e advogada. Ela tem duas formações, arquiteta e advogada. Não é brincadeira, né? E ela foi, durante muitos anos, consultora de meio ambiente junto ao Congresso Nacional. Então, muito da legislação que hoje nós temos, protetora de meio ambiente, passou muito pelo crivo da Sueli. E a Sueli também foi, de 2016 a 2018, presidente do IBAMA, do Brasil. Presidente do IBAMA, né? Teve um papel importantíssimo naquela ocasião. E agora ela saiu do IBAMA em 2018 e ela compõe o Observatório do Clima. Ela vai explicar para nós o que é isso. Muito boa noite, Sueli, tudo bem? Boa noite, Nataline. Primeiro, agradecer o convite, é uma honra participar do seu programa, da gravação e poder ter essa conversa. Tá, muito obrigado por você aceitar aí. Você está em Brasília, não é isso? Você está em Brasília agora? Isso. Eu moro em Brasília. Mora em Brasília, está em Brasília, né? E aceitou conversar com a gente. Para a gente é muito honroso. Deixa eu perguntar para você, essa trajetória sua de produtora, vamos dizer assim, de consultora de produção de leis ambientais do Brasil, você falou, quase 30 anos, pelo que você me explicou. Como é que você viu isso? Quer dizer, o arcabouço de leis. Muita gente mete o pau nas leis ambientais do Brasil, diz que elas seguram a economia, são muito duras. Como é que você viu? Qual a importância que teve toda essa trajetória de construção da legislação ambiental no Brasil, com você participando? Como é que você se vê nesse processo? Qual é o resultado final? Olha, eu considero a legislação ambiental brasileira bastante consistente. Ela é referência em alguns temas para outros países. Nós não estamos diferente daqueles países que têm uma legislação tecnicamente mais respeitada. Tem muita crítica que é feita, por exemplo, legislação de licenciamento ambiental. Essa é bem frequente, né? As críticas são que o licenciamento atrapalha, que o licenciamento é uma barreira, né? Que você gasta tempo demais com burocracia. Quando você olha na legislação, na verdade, Nataline, não tem tantas barreiras assim. Na verdade, você tem dificuldades. Vou dar o exemplo do licenciamento. Você tem dificuldades constantes com estudos de má qualidade que são entregues aos órgãos ambientais. Você tem dificuldade com órgãos ambientais que não têm servidores para analisar os processos. Em licenciamento, o IBAMA até tem uma equipe razoável, tem cerca de 300 pessoas no licenciamento, mas se vocês pegarem qualquer órgão ambiental estadual e a quantidade de licenças que os estados dão, é completamente desumano a quantidade de trabalho para o número de servidores. Então, tem uma série de problemas afetos, por exemplo, ao licenciamento ambiental, que as pessoas acabam colocando na legislação a culpa, e a legislação não é exatamente o problema, né? Basicamente, o que se faz em licenciamento ambiental é exigir a licença, falar que quando tem significativo impacto tem que ter EIA, mas a legislação nem é tão extensa assim, né? Então, há uma tendência de parte do setor produtivo de colocar a culpa na legislação, porque é mais fácil, né? É lógico que a legislação ela pode ser aperfeiçoada, o próprio licenciamento ambiental mereceria uma lei específica que não existe, mas, em geral,
eu considero a legislação ambiental brasileira tecnicamente bastante robusta. Nós temos, por exemplo, na Mata Atlântica, que é um tema que você cuida bastante, a lei da Mata Atlântica, em termos de proteção dos remanescentes, ela é muito primorosa, agora ela tem que ser respeitada, né? Uma coisa é a legislação, outra é a implementação. Nós temos muito problema de implementação nas leis, né? Fica, às vezes, só no papel, né? Esse é um problema grande. Mas, assim, eu tenho... Agora, você está falando, a sua fala é sobre a legislação federal. Isso. E a análise que você faz das legislações estaduais que existem, ou mesmo municipais, né? Porque os municípios também têm uma parte da legislação ambiental, uso de solo e tal. Qual é a avaliação que você faz, no geral, sobre o que tem de lei? É um tema interessante que você colocou. Os municípios, eu vou puxar para os municípios, que até acho que interessa bastante ao teu público. Os municípios, eles quase que entraram tardiamente no Sistema Nacional de Meio Ambiente. Eles estão no CISNAMA desde 1981, mas a impressão que dá é que os municípios demoraram a acordar que eles integram um sistema de política ambiental mais complexo, né? Durante muito tempo, as responsabilidades ficaram basicamente nos estados e no governo federal, muito centralizado no governo federal em diversos temas, sem necessidade. Tem determinadas áreas em que demorou para o governo federal soltar e mesmo descentralizar para os estados. E os municípios, durante décadas, assim, eles ficaram só muito na legislação urbanística em senso estrito. Muito recentemente, que é muito recente em termos assim, de legislação, não é ontem, mas nas últimas 2 décadas, vamos dizer assim, é que você começou a olhar a legislação de urbanismo mais conectada com a legislação ambiental. Porque o urbanista também não via meio ambiente, né? Ficava muito naquela coisa de lei do solo, rua para cá, aqui é habitação, aqui é comércio, mas não enxergava a questão ambiental no meio de tudo isso. Você enxergar a questão ambiental urbana é uma questão muito recente. Se vocês pegarem, por exemplo, o Estatuto da Cidade, é uma lei de 2001, né? Tem coisas de meio ambiente, mas tem pouco, deveria ter mais. Na época, você ainda estava com pouca inclusão nos técnicos das 2 áreas, né? O urbanista vem do pouco meio ambiente, o meio ambiente vem do pouco urbanismo, né? E isso é que a gente está tentando, mais recentemente, abrir a cabeça para isso, né? Enxergar a questão ambiental urbana como uma coisa importante. Isso é um aprendizado, e a gente demorou para fazer isso no Brasil. O olhar para a política ambiental sempre foi muito Amazônia, ainda né? Mas eu acho que a gente tem progredido, tem havido um aprendizado mais recente de enxergar a questão ambiental urbana, que é até a minha área de origem, Natalina. Eu sou arquiteta, né? Então, foi por aí que eu entrei em meio ambiente, na verdade. E eu sempre me achei urbanista demais para os verdes e verde demais para os urbanistas. Agora que eu estou me sentindo mais normal, porque as pessoas estão misturando. Estão misturando. Você tem razão no que você está dizendo. A nossa luta, por exemplo, aqui em São Paulo, é uma luta de convencimento. Primeiro, convencer o prefeito. Depois convencer os secretários, depois convencer as entidades da sociedade civil, todas elas, e também a população, porque, na verdade, é assim, o meio ambiente, eu uso um termo assim, que às vezes pode ser até meio chato, mas ele é o último que fala e o primeiro que apanha. Uhum. Né? E sem o meio ambiente, nós não somos ninguém, nós não somos nada. Né? Como é que você vai viver sem água, sem ar, sem sombra, não é verdade? Sem um chão para você plantar alguma coisa. Então, nós somos o meio ambiente, nós somos, como diz a Bíblia, nós somos o barro e vamos voltar lá para a terra, tá certo? Então, essa luta ambiental que eu participo aqui em São Paulo há muitos anos, mesmo antes de eu ser vereador, eu era médico, eu fui presidente do CONASEM, né? Fui secretário de Diadema, a gente sempre trouxe a questão do meio ambiente para dentro da área de saúde, e depois que eu virei vereador, fui eleito em 2000, eu trouxe para a área do urbanismo mesmo. Então,
A gente faz essa conferência, que depois eu vou falar no final, Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas de São Paulo, 19 anos que a gente faz. E a gente, eu fiz lei, Sueli, assim, a lei de uso de água de reuso para lavar a rua. São Paulo não lava mais rua com água potável. É lei nossa. A lei de mudança do padrão de combustível dos ônibus, da frota, são 50 mil veículos, que até 2037 tem que estar, até 2027 tem que estar praticamente com as suas emissões de particulados de carbono zeradas, e 10 anos depois a emissão de gás de efeito estufa. É uma lei importantíssima que está muito vagarosamente sendo, como você falou, faz a lei, depois para você cumprir, mas fazer cumprir a lei é uma guerra. Temos também agora, que está correndo na Câmara, um projeto de lei da gente, que é para fazer a lei da logística reversa municipal da cidade. Depois eu vou pedir para o Leonardo, que trabalha comigo, Leonardo Magrio, que é filho do Carlos Magrio, que é seu colega urbanista também, você deve conhecer o Carlos Magrio. O Leonardo é muito bom, um garoto muito bom, muito... Eu vou pedir para ele mandar para você. Agora, aqui nós tivemos uma pessoa na cidade de São Paulo, que você conhece, foi secretário de Meio Ambiente 8 anos. E ele conseguiu, com aquele jeito dele, né? Aquele jeito de monge dele, ele conseguiu fazer isso que você falou. Colocar o governo, fazer a intersetorialidade, e deu um avanço na sustentabilidade o Eduardo Jorge, na gestão do Serra e na gestão do Kassab. 8 anos ele fez. Você tem uma ideia? Tinha 33 parques em São Paulo quando o Eduardo Jorge entrou. Quando ele saiu, tinha 100 parques municipais. Plantou 1.600.000 árvores em 8 anos na cidade, dentro da cidade, nas ruas. Então, quer dizer, agora, aí sai, aí volta para trás. É uma coisa meio espasmódica, né? Mas eu acho que a consciência do povo está aumentando muito. Mesmo na cidade, as pessoas, a ficha está caindo, as pessoas estão vendo que é preciso colocar o meio ambiente numa pauta menos escondida, numa coisa, né? Em São Paulo, em São Paulo, você percebe isso a qualquer chuva maior que dá, né, Nataline? Com as enchentes, né? É a representação maior, né? Porque conforme a cidade foi sendo construída, os rios foram canalizados, aí qualquer chuva, acabou São Paulo. Meia hora, né? Aparece nas rádios os pontos críticos, né? Você tem que ficar telefonando. Dá para chegar aí, né? Eu tenho 2 filhas que moram em São Paulo, aí você fica ligando. Eu posso ir? Como é que está a Marginal, né? E por aí vai. Então, isso, a questão das enchentes de São Paulo é isso, né? As águas, quando caem, estão procurando seu leito natural, que está lá encanado no meio da rua, né? É basicamente isso que acontece, né? Então, as pessoas têm que perceber isso, né? Tem que perceber que tem que lidar com escolhas erradas que foram feitas ao longo da construção da cidade, mas que, na medida do possível, você tem que ir consertando isso e tomando outras direções, né? E o ar também, Sueli, o Paulo Saldiva, que você também sabe, conhece bem, ele fez um estudo, mostrou, a gente usou muito o estudo dele, que morrem. Agora não, porque agora tem pouco carro na rua, né? Então, a situação agora é... Mas quando está a frota de carros, 7 milhões de carros, 7 milhões e meio de carros na rua de São Paulo, morre por ano 4.800 e tantas pessoas por conta da poluição do ar. Morre. De doenças respiratórias. Doença respiratória. Ou infarto do miocárdio. Também produz infarto do miocárdio. O Saldiva provou que a poluição... Então, essa questão é muito... E mesmo assim, a população tem reação ainda hoje contra o rodízio, né? Pois é, se não fosse o rodízio, a gente estava tudo morto. Agora, deixa eu voltar aqui para a tua questão de profissional, né? Você foi 2 anos presidente do IBAMA, o famosíssimo IBAMA. Como é que é ser presidente do IBAMA no Brasil? Conta para nós um pouquinho. Nataline, é um desafio e é um aprendizado, porque é muito grande,
né? Na verdade, hoje tem um déficit de servidores, já chegou a ter 5.000 servidores, hoje tem 3.000, mas você tem gente espalhada pelo Brasil inteiro fazendo um monte de coisas diferentes. Então, desde a fiscalização, que é a marca que todo mundo associa o IBAMA, né, os fiscais da Amazônia, até licenciamento ambiental das principais obras, dessas mega obras, Belo Monte, o Linhão, que vai de Belo Monte até o Rio de Janeiro, o licenciamento das plataformas de petróleo é todo IBAMA, todo o licenciamento em offshore é IBAMA, né? Então, tem uma equipe com uma sofisticação técnica muito grande, assim, eu sabia, eu tinha ideia disso, porque no Congresso a gente também faz acompanhamento do Executivo, mas porque tem as atividades de controle do Legislativo sobre o que o Executivo está fazendo, mas eu não sentia tão de perto o quanto tem gente preparada. São meio judiados, né? Porque são, em geral, muito atacados, né? Criticados, mas tem uma equipe muito experiente. Tem equipe, por exemplo, que, ligando a questão da poluição do ar, todo o controle do PROCONV é uma parceria IBAMA-CETESB, né? Desde o início, desde 1986. Todo o licenciamento dos motores dos veículos que saem para o mercado ou veículos importados é feito pelo IBAMA com a parceria da CETESB no PROCONV, que é o programa, que eu acho que é o programa mais antigo de política ambiental que tem, que começou em 1986 e está relativamente o mesmo programa até hoje. Em toda a questão da certificação dos veículos em termos de emissões, né? Então, aí vai desde do técnico que entende tudo de veículo, de motor de veículo, seja o veículo leve quanto o pesado, até os fiscais que estão lá arriscando a vida na Amazônia. Então, uma variedade enorme, não é fácil, porque o dinheiro é muito curto, o orçamento é sempre abaixo do que deveria, você tem que ficar se inventando, reinventando formas de conseguir recursos para a autarquia funcionar. Na minha época, logo que eu entrei no meio de 2016, com o governo Temer. Estava com um problema não era nem de orçamento, era de financeiro, né? Simplesmente não tinha dinheiro. E a fiscalização estava quase parando. Foi aí que nós fomos para o Fundo Amazônia. Aí, desde essa época, o Fundo Amazônia ele paga todas as caminhonetes e todos os helicópteros, a locação, porque os carros do IBAMA eles não são do IBAMA, eles são locados. É um contrato nacional. Aí o Fundo Amazônia custeia, desde 2016, as caminhonetes e os helicópteros na parte que eles trabalham na Amazônia. Isso dá um bom dinheiro, isso dá cerca de 47 milhões por ano, e foi o que salvou depois em 2017, 2018. A gente não tinha como pagar. Esse Fundo Amazônia vem de qual? Qual é a fonte de financiamento? Bom, é um fundo que tem doadores, o doador principal é a Noruega, tem também dinheiro alemão, e no início tinha algum dinheiro da Petrobras, mas não tem mais. Então, ele hoje, na verdade, ele ainda tem dinheiro para emprestar, ele tem uma carteira de projetos que está correndo, por exemplo, o contrato do IBAMA vai até março do ano que vem, espero que eles renovem. Mas tem hoje, mais ou menos, Nataline, 1,5 bilhão parados, sem emprestar para ninguém, porque o governo atual desconstruiu a governança do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia tem um comitê orientador que dá as diretrizes de como esse dinheiro vai ser usado, e isso foi extinto. Então, hoje não tem um órgão que decida as diretrizes anuais para a aplicação desses recursos. Então, é uma pena, porque a gente tem tão pouco dinheiro em meio ambiente, é uma pena ter esse dinheiro parado. Esse dinheiro está parado desde janeiro de 2019, cerca de 1,5 bilhão. Ele é depositado. O Fundo Amazônia é uma conta corrente no BNDES, que tem um nome fantasia Fundo Amazônia, na prática, tentando simplificar. E aí essa conta recebe essas doações, e o comitê, que é o COFA, que era o comitê orientador, dava as diretrizes anuais, pactuando com os doadores. Quando você, no início do governo Bolsonaro, desconstituiu os órgãos colegiados, lembra que teve um decreto que saiu extinguindo tudo quanto era conselho? Isso entrou na onda,
né? Então, hoje, o dinheiro está no BNDES, tem uma equipe técnica do Fundo Amazônia que gerencia os contratos em andamento, que, por exemplo, o IBAMA manda a fatura do helicóptero e dos veículos, eles depositam o valor, tem equipe gerenciando todos os contratos que estão em curso. Mas não se fazem não é bem empréstimo, novas alocações de recursos, porque é dinheiro a fundo perdido, não é empréstimo, né? Dado, é dinheiro dado. Né? Dinheiro dado e a contrapartida é você ajudar de alguma forma a reduzir o desmatamento da Amazônia. Essa é a grande contrapartida do Fundo Amazônia. Então, o IBAMA, para pegar o dinheiro para a alocação dos helicópteros, dos veículos, ele teve que mostrar que com isso ele conseguia controlar o desmatamento da Amazônia. Essa é a contrapartida. E hoje, então, o que você tem hoje de situação? Você tem 1,5 bi parados, simplesmente porque o governo desconstruiu aquela governança. O vice-presidente Mourão andou falando para a imprensa que vai retomar o Fundo Amazônia para poder dar uso a esse dinheiro. De qualquer forma, os doadores estão bem desconfiados, né, do Brasil atualmente, né? Então, eles... não houve novos aportes de recursos desde que o governo Bolsonaro iniciou, Nathalie. Poderia estar havendo. O dinheiro que tem lá é dinheiro que já estava lá. E não está sendo nem destinado a projetos. Né? Quer dizer, o Brasil perdeu a confiança desse tipo de investidor por conta da postura do governo em relação às florestas e tudo mais. Conta para nós aqui, por favor, né? Aproveitar a sua presença, porque não é todo dia que você vai poder estar conosco. Mas eu queria que você contasse assim, quando você foi presidente do IBAMA, não foi o governo Temer, como foi a questão do desmate da Amazônia? Como é que foram os índices de desmatamento? Vocês conseguiram? E como que vocês conseguiram? Se vocês conseguiram, como que vocês conseguiram? De que forma diminuir a derrubada das matas na Amazônia? Bom, a questão do índice do desmatamento da Amazônia, eu acho interessante ver também num prazo maior. Então, o que o Brasil conseguiu nos últimos tempos, né, em termos desse controle do desmatamento? Você tinha picos, Nathalie, de um desmatamento gigante, de mais de 20 mil quilômetros quadrados por ano. A partir de 2004, o país começou a implementar o PPCDAM, o Plano de Controle do Desmatamento da Amazônia. O PPCDAM envolvia vários ministérios, na verdade. Ele não tem só o eixo de comando e controle, não é só o INPE e o IBAMA. O eixo de comando e controle é basicamente INPE e IBAMA, né? Ele envolvia vários outros ministérios com a questão de regularização fundiária, apoio a atividades produtivas sustentáveis. E o PPCDAM foi sendo implementado em vários governos e ele conseguiu responder entre 2004 e 2012 por uma queda de mais de 80%. Em 2012, a gente estava com 4.600 quilômetros quadrados. A partir de 2012, nunca mais se conseguiu tão pouco. Só que os índices não estavam como estão agora. No governo Temer, a gente ficou lá entre 7 e 8, no primeiro ano nós abaixamos, depois subiu um pouco, ficou mais ou menos na média, mas não teve uma disparada. Qual é a deficiência que eu pessoalmente sentia? Número de fiscais muito menor do que deveria ser, nós não conseguimos fazer o concurso que é necessário. O IBAMA chegou até 1.300 fiscais em 2010, no ano passado tinha 750 só, para o Brasil inteiro. Desses 750, tem gente que tem outras atividades, em outras análises de, por exemplo, exploração florestal, análise de processos, atividade de coordenação. Para fiscal mesmo em campo, acho que é uma média por volta de um pouco mais de 400 fiscais que estão sempre em campo, no Brasil todo, da Amazônia ao Pampa, então assim, é muito pouco, né? Então, uma deficiência que eu sentia era o número de fiscais, e a outra deficiência que eu sentia era que, com o tempo, parece que o PPCDAM ficou muito Ministério do Meio Ambiente, e os outros ministérios deixaram de se envolver tanto. É necessário, eu acho, retomar isso,
Eu acho que, assim, porque o PP-SEDAN já mostrou que deu certo. De qualquer forma, no governo Temer, principalmente depois do aporte dos recursos do Fundo Amazônia, a gente conseguiu manter uma estabilidade. O desmatamento não explodiu. E agora, passado já foi para 10 mil, e nesse período agora, pelos dados, quilômetros quadrados. Você diz 10 quilômetros mil quadrados. Quilômetros quadrados. 10 mil quilômetros quadrados. 9.800, parece que o INPE acabou de atualizar para 10.100. Eles ficam ajustando pelas imagens depois e aprimorando os números, né? Parece que acabou de sair um número que o período de desmatamento, é bom explicar para o pessoal, é medido do dia 1º de agosto ao dia 31 de julho. Então, nós estamos no final, na verdade, de um período. Agora, em julho, a gente termina um período. Pelos dados, você só sabe o desmatamento do período, ele acaba de ser mensurado em 31 de julho, e você só vai saber o número no final de outubro, começo de novembro, né? É o número em relação até o final de julho. Mas você tem indicativos pelo sistema de alertas do INPE. Então, o INPE tem 2 sistemas. É até bacana que o pessoal pode entrar no site do INPE, e é fácil e é bacana, tem os mapas onde está tendo desmatamento, é bem interessante, e é um sistema muito amigável, chama Terra Brasilis, do INPE. Ele tem 2 sistemas lá. Ele vai mostrar o desmatamento anual consolidado, que é o sistema PRODES. Esse é todo feito, eles vão ajustando, eles acabam o período e começa a partir de 31 de julho, eles começam a fazer o cálculo de qual foi o real desmatamento. E aí sai o número anual que é em relação ao ano do desmatamento, que é esse do meio do ano para outro meio do ano. Mas nós temos um outro sistema, que é o sistema DETER. O sistema DETER tem dados todo dia. O IBAMA recebe dados todo dia. A partir do sistema DETER é que você sabe como vai a campo, onde que está ocorrendo, em que município, e as pessoas podem olhar. Na internet, não é atualizado todo dia, mas é atualizado assim, quase a cada semana. Então, você consegue ver a área indígena que está desmatando mais hoje, consegue ver qual é o município, qual é o cômputo dos estados na Amazônia. Você tem dados para o Cerrado também hoje. O INPE disponibiliza tanto a Amazônia quanto o Cerrado. A ideia é expandir para o país inteiro, eles não têm pernas para isso. Então, com esses dados, que são ainda provisórios dos alertas, a gente já sabe que esse ano está explodindo. Nós não temos, o que você tem no sistema do DETER, dos alertas, é menos do que a realidade, porque o satélite não vê embaixo das nuvens. Então, entre o que está aparecendo do DETER e o desmatamento real, em geral, dá uma diferença de pelo menos 40%. Então, o número que está lá hoje, você tem que multiplicar, botar mais 1,4, né? Para poder saber o que seria o consolidado, que vai sair lá por outubro e novembro. Então, é só uma estimativa. O ministro Salles critica muito quando os ambientalistas começam a usar esses números do sistema DETER, mas são um indicativo super consistente de que a coisa está muito ruim. Tanto que a GLO, a entrada dos militares agora, a ida para a Amazônia, tem a ver com o acompanhamento desses números. O pessoal está vendo que se ano passado já foi 10 mil quilômetros quadrados, esse ano vai ser muito mais. E isso, em termos de impacto para os produtos brasileiros lá fora, para as nossas commodities agrícolas, é muito complicado. É muito complicado mesmo. Perdeu o controle, Nataline. Eles estão perdendo. A curva está mudando, né? Ela está mudando, parecendo a curva da Covid, né? Tá subindo assim. Você acha que, na verdade, não é bem, eu acho que não é bem perder o controle, né? Eles estão incentivando isso aí de uma forma por baixo do pano, vamos dizer, mas nem tanto por baixo do pano, acho que é por cima do pano mesmo, porque eles propagam, né, o presidente, o próprio ministro, né, do meio ambiente, o governo, propagam que desenvolvimento da Amazônia, para o Brasil tomar a Amazônia na mão, ele precisa derrubar a mata, derrubar a floresta e botar pasto, vender a madeira, ou pôr pasto, ou plantar algum tipo de
de coisa lá, soja, alguma coisa assim, que isso é a visão de desenvolvimento que eles têm da Amazônia. Aí que eu queria... pode falar. Pode. É uma visão antiga, né, dos anos 60, 70, né, da expansão de fronteira, né, você vai desmatando e plantando, assim. Isso, a Amazônia não é para isso, né? Essa é a questão. Então, aí que eu queria aproveitar a sua presença e dizer assim, a gente tem visto aí, eu não sou especialista, né, eu sou um simples operador de tripa, eu sou gastrocirurgião, tá certo? E sou um aprendiz, um estudante na área ambiental, estou vou aprendendo e defendendo a causa. O que eu faço a vida inteira é defender a causa daquilo que eu possa, né? Porque eu sei da importância da preservação das florestas para a água, para o ar, para o clima. A gente sabe disso, para a qualidade de vida, para a fauna, né? Isso não é discurso, isso é a própria... Até o Papa fala isso nas suas missas já, na verdade. E fala bem, né? Agora, fala bem. Fala muito bem. O Papa é um ambientalista muito legalzinho. Uhum. Agora, eu queria falar um negócio para você. Pergunta para você, se você conseguir aí nos explicar. É o seguinte, existe uma outra visão de preservação da Amazônia, tão patriota, tão nacionalista, tão por amor ao Brasil, como essa visão que eles dizem que nós amamos o Brasil, estão querendo tomar a Amazônia de nós, então nós vamos lá derrubar tudo, botar nossos bois lá, nossa soja e plantar a bandeira nacional lá. Existe uma outra forma, moderna, científica, também lucrativa. Eu tenho notícias assim dos estudos, e que está sendo estudado e proposta do desenvolvimento rentável da Amazônia, dando lucro, dando dinheiro para o país, com a floresta em pé, sem derrubar a floresta. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre essa outra visão? Sim, tem várias linhas de pesquisa, na verdade, tem acadêmicos, tem até pessoas do setor produtivo mesmo que defendem que as soluções para a Amazônia passariam por um investimento bem maior em biotecnologia, em aproveitamento dos recursos da biodiversidade, na verdade, da sociobiodiversidade, porque tem um conhecimento tradicional riquíssimo da população tradicional, né, que mora na região. Então, assim, é um modelo, tem, por exemplo, o professor Carlos Nobre, a própria visão que sempre defendeu a ex-ministra Marina Silva, passa um pouco por isso, não tanto atualizada, hoje a Marina defende isso. Então, o que essas pessoas defendem? Que a solução para a Amazônia não passa por um modelo tradicional de replicação de modelos que foram implantados no centro-sul do país. Se você usa a floresta dessa forma, o rendimento é muito baixo, a exclusão social, a pobreza da região não é minorada, as populações, que a população que mora mesmo na floresta é uma população pobre, né? Pobre, assim, tem a riqueza da própria floresta, mas em termos do que a gente considera pobre e rico, pobre, né? Mas tem muita carência, tem muita pobreza lá. Então, é falta de serviços, né? Então, o modelo de ocupação tradicional, ele não vai trazer riqueza para essa população. Vamos dizer um garimpo, né? A discussão lá do projeto de garimpo e terra indígena que o governo enviou para o Congresso Nacional, era uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro. Está parado na Câmara, o presidente Maia, acredito que não vai colocar isso para tramitar, pelo menos enquanto for presidente. Esse projeto, qual é a visão de um projeto desse? Que você tem que sair desmatando lá nas terras indígenas, liberar, não é nem para mineração mais empresarial, é para garimpo mesmo, e onde que os garimpeiros, onde que essa forma de garimpo mesmo, mais destrutivo, que vai causando degradação, onde que realmente ele gerou riqueza para a população? Né? Vou dar um exemplo, as operações do IBAMA que pegam garimpos irregulares, Nataline, quando você chega lá, a maior parte do pessoal que está lá é trabalho escravo.
Nos autos do IBAMA vem escrito a ocorrência que encontrei trabalho escravo. Tá? Nos relatórios das operações. Tem gente com muito dinheiro por trás dessas operações irregulares, gente que está nos jardins em São Paulo, né? Cada uma daquelas PCs lá que as operações do IBAMA destroem, nesses casos, custa R$500 mil, R$600 mil. Não é a população da Amazônia que está ganhando dinheiro com isso, esse não é o modelo. Então, você teria que caminhar para modelos em que realmente valorizasse toda a riqueza que tem na região. Isso gera necessidade de investimento em ciência e tecnologia. Eu não estou falando de manter a região com um modo de vida absolutamente como tinha 200 anos atrás, 300 anos atrás. Isso é a crítica que o pessoal faz, né? Não é esse modelo, é um modelo em que você gere riqueza com aquele conhecimento tradicional, mas com um investimento em tecnologia, sim. Tem mercados até que, assim, para fármacos, para produtos de beleza, tem vários fármacos que são gerados a partir de recursos da fauna e da flora do Brasil, né? Então, o Brasil, na verdade, ele ganha muito pouco com a biodiversidade que ele tem, não só na Amazônia, na Mata Atlântica também, e nos outros biomas. A gente ainda investe muito pouco em pesquisa, fica dependendo de pesquisas de fora, né? Na verdade, a gente teria que ter um investimento em pesquisas aqui dentro, para gerar riqueza, para retribuir essa produção de fármacos, esses produtos, em geral, eles têm um conhecimento tradicional associado, né? O pesquisador ele não vai em qualquer folhinha, ele vai na folhinha que a tribo indígena X usa para tal doença, e vai fazer a pesquisa, né? Então, em geral, você tem o conhecimento tradicional associado, você tem que retribuir para essa população toda e fazer ela realmente receber os recursos desse conhecimento tão importante que ela pode gerar. Então, tem um investimento grande, mesmo fora da área de biotecnologia, tem produtos da região, no caso da Amazônia, que teriam que ser mais valorizados, no Cerrado também. Por exemplo, o mercado do açaí hoje é um mercado bilionário, tem no mundo inteiro açaí, né? Quanto que fica realmente aqui no país? Como é que a gente exporta? A gente exporta só a fruta congelada ou a gente exporta o produto processado? A gente exporta só a fruta, né? Poderíamos ser grandes produtores lá na região de produtos a partir do açaí. Isso tem no mundo inteiro, tem loja de açaí no mundo inteiro, né? Então, assim, e outros produtos poderiam ter o mesmo tipo de aceitação, não só na Amazônia. O Cerrado é riquíssimo, por exemplo, na parte de sementes, na parte, quer dizer, você poderia, na parte alimentícia, você tem como desenvolver mercados que não são só, no caso da Amazônia, não são só botar gado na fazenda, querer tirar a floresta para plantar soja e por aí vai, né? Talvez eu não tenho os dados, mas acho até que o professor Carlos Nobre tem. Eu já vi uma palestra ele citando. Quanto que 1 hectare de açaí gera e quanto que isso ou plantando soja na Amazônia, ou botando gado na Amazônia, e o hectare do açaí é muito mais rentável. Eu não tenho os números, mas eu lembro que era uma coisa impressionante, dá muito mais dinheiro, na verdade. Essa é a questão, né? Então tem que abrir a cabeça, o modelo não pode ser o mesmo, né? Não pode ser o mesmo, não. Mas hoje nós estamos com uma dificuldade política enorme, porque o governo do presidente da República, o seu ministro do Meio Ambiente, que é uma pessoa que, inclusive, é aqui de São Paulo, e o governo como um todo, eles têm uma visão de que é preciso derrubar tudo, ou plantar capim para boi, ou plantar soja, né? Monocultura de soja. Ou então destruir para buscar ouro, buscar minério que tem ali. Entendeu? Terra de índio não vale nada, o índio tem que vir para a cidade, morar como moram aqui em São Paulo, uma situação terrível, as aldeias guaranis aqui de São Paulo. A gente está até ajudando eles a proteger lá uma grande incorporadora imobiliária, foi lá, são 6 aldeias, bem no meio das 6 aldeias, fazer um conjunto com 8 prédios, com 3.000 pessoas. Iam destruir as aldeias, né? Aí nós fomos lá, entramos na luta e tal, conseguimos eliminar,
está uma guerra danada e são 700 guaranis. Eu imagino, lá na Amazônia, uma aldeia daquela lá, com a tribo, e chegar lá, de repente, né, derrubar tudo, eles vão vamos dizer assim, aculturar, né? E acabou, aí deixa de ser aquela nação, aquele povo, aquela tribo, né? O governo... Você acha que a guerra está perdida? Qual a sua visão? Assim? Você esteve lá dentro do Ministério, do IBAMA, fez um trabalho que é reconhecido por todo mundo que conhece a questão do meio ambiente, te respeita. Todo mundo que eu converso, né? Também eu não trago aqui para conversar comigo quem não tem respeitabilidade, porque eu não sou doido, tá certo? Então você é uma pessoa muito respeitada. O que você acha? Você acha que nós vamos ter força para segurar isso? Esse vendaval de destruição vai passar ou a guerra está perdida e não tem mais jeito? Qual a sua opinião? Nataline, eu nunca acho que a guerra está perdida. Eu acho que a gente tem que ter esperança, né? Tem que ter esperança e lutar. Então, vou dar um exemplo assim, bem na minha área, da parte do legislativo. Com toda essa pressão do governo Bolsonaro, desde janeiro de 2019, com toda a força da bancada ruralista no Congresso Nacional, até agora a gente não teve alteração de lei ambiental em senso estrito. Mudou decreto, aliás, mudou a composição. Uma perda a gente teve bastante. Logo no início do governo, a desconstrução do Ministério do Meio Ambiente, né? Porque a Agência Nacional de Águas foi para o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Serviço Florestal Brasileiro foi para o Ministério da Agricultura, se extinguiu a Secretaria de Mudanças Climáticas, que era uma secretaria específica, hoje ela é só uma assessoria do ministro, ela está assumida no Ministério do Meio Ambiente. Então, naquela primeira medida provisória do governo Bolsonaro, logo no começo de janeiro, que criou, acho que era a medida provisória 870. Deixa eu voltar aqui. Só um instantinho. Abri um outro, me perdoa, abri um outro programa aqui, bem na frente. Deixa eu apagar tudo aqui. Só tá, gente, agora... Nós perdemos o contato. A Sueli é uma brasileira que, junto com mais um número grande de pessoas, dedica a vida à questão de construir o desenvolvimento sustentável. Né? Ela, como ela já estava falando aí, tem essa atuação toda e participa, junto com muitos outros, dessa nova articulação que existe de você ter o desenvolvimento econômico. Ninguém é contra o desenvolvimento econômico. Ninguém é contra você ter um salário bom, você ter renda na sua empresa, ter lucro. Ninguém é contra isso. Não se trata disso, né? Se trata de você construir um outro caminho que permita nós termos conforto, nós temos progresso, nós temos a tecnologia mais avançada para usarmos, né? Sem devastar, sem destruir de maneira predatória, né? Como política de terra arrasada, o meio que a gente vive, que nós moramos, que nós nascemos e vivemos, né? Porque o planeta ele é uma unidade, ele é uma coisa só. Aquela história que se vai lá da Conchinchina, isso acabou. A gente sabe que o que acontece na Conchinchina reflete aqui na nossa vida. E o que acontece aqui na Amazônia, e o que acontece na floresta, o que acontece no mar, reflete na vida de todos os seres humanos. Reflete. E reflete também na vida dos outros seres
né? Nós não podemos esquecer que existe uma cadeia de vida no planeta, né? Começa lá com os micróbios, né? O vírus, a bactéria, os fungos, né? Microscópicos, nanoscópicos, né? E depois vem os pequenos animais, ou as pequenas plantas, e vai aumentando, vai aumentando. É uma cadeia de vida. Toda ela, acho que ela está voltando. Conseguiu? Tenta aí. A gente fizeram sacanagem com a gente, derrubaram o nosso... Estou brincando, não foi isso que aconteceu. Mas então eu estava falando. Então, essa busca desse desenvolvimento sustentável, né? Hoje tem muito empresário, muita empresa, muito empresário, muita gente de cabeça boa que já viu, até para ter lucro, que eles precisam preservar. Até para ter lucro. Né? Não só para preservar a vida, a qualidade de vida, mas eles precisam ter... tem documentos de grandes conglomerados corporativos, empresas enormes. Eu vi um documento enorme, né? Parecia os ambientalistas mais xiitas escrevendo aquilo, né? Sobre a questão das mudanças do clima, das mudanças climáticas. Nós temos visto isso acontecer. Eu falei aqui do Papa, né? O Papa Francisco, ele fez uma encíclica, né? Fez uma encíclica que fala sobre a nossa casa comum. E ele deu orientação para todos os católicos do mundo, todos, 1 bilhão e tantos milhões de católicos, para seguirem aquela coisa e protegerem a casa comum. É uma diretriz da Igreja, fez o Sínodo da Amazônia há pouco tempo atrás. O Conselho Mundial de Igrejas, que compõe igrejas cristãs, evangélicas e tudo mais, muitas igrejas, Conselho Mundial de Igrejas, também fez um documento, indicando a necessidade da preservação ambiental. As igrejas orientais, né, o budismo, né, a religião hindu, o hinduísmo, também já indica, faz tempo que eles indicam nesse rumo. E, por último, agora veio o islamismo. O islamismo veio também com um documento, né, da liderança da religião islâmica, também dizendo isso. Sueli, você conseguiu voltar? Eu estou vendo vocês, mas eu não estou aparecendo aí. Você está me ouvindo? Então eu falo. Então vamos lá. Então eu falo. Que pena. Vou perder sua linda imagem aqui. Mas então vai. Você estava falando da... A hora que você caiu aí a sua coisa, estava falando da questão da proteção da flora. Está falando do desmonte do Ministério do Meio Ambiente. Isso, que foi, na verdade, em termos de legislação, Nataline, foi a perda que nós tivemos, porque foi logo no início do governo, e nós tínhamos, não sei se você se lembra, na fase de transição, houve entre o governo Temer e o governo Bolsonaro, houve um debate sobre a extinção do Ministério do Meio Ambiente. Queriam unir o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente. Os ambientalistas reagiram, teve até uma movimentação dos ex-ministros de Meio Ambiente, né, dos 8 ex-ministros, e conseguiram... daquela reunião. Então, eu participei daquela reunião. Aí a gente conseguiu segurar o Ministério, mas parece que a vitória acabou por ali, porque logo depois eles esvaziaram o Ministério, né? Então, em termos de legislação, e a gente não teve força de impor a permanência das atribuições do Ministério. Então, em termos de legislação, houve essa derrota, né? Você deixou esvaziar as competências do Ministério do Meio Ambiente, mas isso logo assim, no início do governo. A partir daí, tanto a Frente Parlamentar Ambientalista quanto as organizações que a apoiam, e são poucos deputados, na verdade, a Frente Parlamentar Ambientalista tem vários membros,
mas ativos, você sabe muito bem disso, são poucos, né? E mesmo com pouca gente, esse grupo tem conseguido segurar no Congresso, até agora, alterações na legislação. Não teve alteração na lei florestal, a lei da Mata Atlântica, eles estão tentando alterar sem mudar a lei, porque sabem que no Congresso é complicado. Então, eu tenho esperança, porque eu acho que mesmo com pouca gente, com poucos recursos, nós temos o ativismo, as pessoas nessa área são muito empenhadas, né? Tem apoio do movimento ambientalista mais forte, então eu acho que a gente tem conseguido, de alguma forma, segurar tudo isso. Estão me dando uma sugestão, tem um botão na sua tela escrito Start Come. Eu vou ver onde que está isso. Start Come? Ele não tem. Ah, olha lá. Opa, voltou. Ah, meu voltou. Deus. Não sei por que ele apertou, porque eu não tinha apertado nada aqui embaixo. Não tem problema, vamos em frente. Tá ótimo. Hoje nós tivemos uma vitória importante. Não sei se você acompanhou agora, acabei de receber a notícia. O autor do projeto da flexibilização para o desmatamento e a permissão quase que a liberação da grilagem, o autor do projeto tirou o projeto da pauta e disse que não tirou definitivamente. Foi uma coisa importante aquilo ali. Nós ainda não sabemos se na semana que vem isso vai voltar ou não. Isso vem de uma medida provisória, a medida provisória 910. O que o governo mandou nessa medida provisória? Foi redigida no Ministério da Agricultura, na Secretaria de Assuntos Fundiários, do secretário Naban. Eles pretendem estender para áreas, para ocupações de até 15 módulos fiscais, isso na Amazônia dá até 1.500 hectares, regras mais flexíveis, que são aplicadas hoje para ocupações de até 4 módulos fiscais, pequena propriedade rural, agricultura familiar, né? Essas pequenas propriedades, para regularização fundiária em terras da União, você tem muita coisa que é declaratória, você não precisa necessariamente ter vistoria, você pode fazer controle por sensoriamento remoto dos dados, e aí a proposta do governo era expandir isso até para ocupações de até 15 módulos fiscais. Isso é a proposta original da MP, deu muita reação, não só dos ambientalistas, de todo o pessoal que trabalha a questão fundiária, deu uma reação dos partidos de oposição, e a medida provisória não se viabilizou. Mas o último relator, que era o deputado Zé Silva, pegou o conteúdo da medida provisória e transformou em projeto de lei. Tudo isso em poucos dias. A medida provisória caiu ontem. Tá? Só que semana passada nós já sabíamos que ela não seria viável, então o deputado Zé Silva propôs esse projeto com um texto que era um texto amenizado, mas que tinha os mesmos problemas. Então, você ampliar as áreas em que a regularização é muito flexível, o que você faz? Você estimula novas ocupações em áreas da União na floresta, você estimula mais grilagem, estimula desmatamento. Acho que todos nós reconhecemos que a questão fundiária é uma questão importante, que é um tema complexo, só que não se pode fazer uma lei dessas no meio da pandemia, Natalina, sem discutir, sem os interessados estarem sabendo o que está acontecendo. Quantas pessoas viram esse texto? Você trabalha no tema, você é dedicado ao tema, você lê o texto do relatório, as pessoas não leram. Não deu tempo, Não deu tempo, é de um dia para o outro. Então, o absurdo que eu acho de tudo isso é a forma como que se pretende, aproveitando um rito, que é um rito que é feito para a pandemia no legislativo. Qual é o rito da pandemia? Você faz todo com sistema remoto, não passa em comissões, não tem audiência pública, não tem especialistas, e vai direto lá para votar em plenário. Esse rito faz sentido? Faz para a pandemia. Eu tenho que aprovar o auxílio emergencial, né? Eu tenho que passar dinheiro para os estados. Isso faz, porque precisa ser para hoje. Pandemia não se pode contar muitos dias, né? Mas você aproveitar esse tipo de rito para colocar uma matéria que é importante, mas que é um problema do país de séculos, né? Não faz qualquer sentido,
né? E você poderia realmente dar um sinal aí para desmatamento e para ocupação de mais áreas públicas. Então, a posição em geral do movimento ambientalista é contrária a essa votação. Não é contrária a debater, é contrária à votação agora. Né? Eu entendi. Nós conseguimos uma batalha grande hoje, uma batalha grande. Não, mas eles tiraram de novo, porque saiu a MP, hoje eles acabam querendo votar o projeto, não votou, e pelo que eu li, o autor do projeto retirou o projeto, retirou fora. Ele está agora, não tem prazo para voltar. Agora, aqui em São Paulo, nós fizemos isso aqui na Câmara, agilizamos os ritos, né? Estamos votando, mas só coisa da pandemia, não entra nada fora, e nós, o regimento que nós votamos é exatamente esse. Sueli, nós vamos ter que caminhar para os finalmente, nós vamos, com 1 hora já quase conversando aqui, é uma conversa muito boa, eu ficaria aqui muito tempo. Eu queria só que você falasse de maneira resumida, você está no Observatório do Clima agora, você está atuando lá, né? Isso. E o Observatório do Clima é uma instituição não governamental da sociedade civil que acompanha e formula e que discute, que cobra políticas e ações relacionadas ao clima, ao aquecimento global e às mudanças climáticas. Isso mesmo, Nataline. O Observatório, na verdade, é uma rede que tem 50 organizações que fazem parte do Observatório. Então, as maiores organizações não governamentais no país, nessa área, né, vamos pegar Greenpeace, WWF, ISA, Instituto Socioambiental, SOS, Mata Atlântica, as maiores organizações ambientalistas do país, em termos de movimento ambientalista, integram o Observatório do Clima, e o Observatório do Clima tem uma coordenação e uma secretaria executiva. O secretário executivo agora, nesse ano, passou a ser o Márcio Astrini, que ele durante muitos anos foi diretor do Greenpeace, de políticas públicas. O ex-secretário era o Carlos Rittel, que está se mudando para a Alemanha, vai fazer pesquisas nessa área na Alemanha. Mais um. E o Astrini assumiu, então, na Secretaria Executiva tem um núcleo pequeno de pessoas que ajuda, e eu estou nessa, né? Eu me aposentei na Câmara em fevereiro e já estava, entre aspas, namorando o Observatório do Clima. O que eu acho interessante do Observatório é porque eu consigo ajudar várias organizações ambientalistas estando em uma só. Então, por exemplo, nessa movimentação para a judicialização das normas da Mata Atlântica, que a SOS Mata Atlântica está fazendo agora, eu acho que você está acompanhando com o Mário, eu ajudei. Então, assim, estando no observatório, eu consigo ajudar várias organizações ambientalistas. Então, eu estou atuando junto ao secretário, ao Márcio, e minha função é fazer notas técnicas e jurídicas para ajudar a atuação de toda a rede, né? Então, aproveitar esse conhecimento que eu tenho de legislação, ou da área técnica, ou mesmo a questão das judicializações, e ajudar o pessoal a trabalhar, sempre com foco na questão climática, mas a questão climática ela é interdisciplinar, ela é multidisciplinar, então, né, desmatamento mudança climática, né, poluição ataques a terras indígenas também né, então, assim, é uma visão bem abrangente, porque agrega essas 50 organizações ambientalistas, né. Então é isso, tem muita coisa para fazer, na verdade, eu achei que fosse aposentar e trabalhar menos, estou trabalhando muito mais, Natalina. É sempre assim. Mas olha, aqui, Sueli, a gente, em vez de pagar cachê para os nossos convidados, aqui é o contrário, a gente cobra do convidado um cachê, tá certo? É exatamente o contrário. Então, eu vou te cobrar um cachê agora. Eu sei que você já faz, já ajuda, eu sei que você apoia aquilo que nós estamos sofrendo aqui na cidade de São Paulo, mas eu tenho aqui, nos últimos anos, estudado no meu mandato a devastação do que restou da Mata Atlântica de São Paulo, né? Uhum. São Paulo tem, na Zona Sul em particular, tem um pedaço bom ainda de Mata Atlântica, é claro que não é a Amazônia, não é a Mata Atlântica da Serra do Mar, mas é uma quantidade boa. E com a característica na Zona Sul, que é uma mata onde, dentro dessa mata, são as nascentes, muitos córregos, riachos, rios,
que abastecem a represa de Guarapiranga e, de certa forma, a Biri, que a Guarapiranga, ela em si, fornece água para 5,5 milhões de seres humanos que moram em Santo Amaro, inclusive eu, porque eu moro aqui em Santo Amaro também. E nós vimos um processo diferente do que era anteriormente, que era o movimento social, o movimento popular que fazia esse tipo de invasão, de desmate, né? Movimento de moradia. Na verdade, agora, de uns anos para cá, é um grupo organizado de criminosos, né? Uma quadrilha de criminosos, ligado ao crime organizado mesmo, ligado ao crime organizado, tal e qual é no Rio de Janeiro, a questão das milícias lá, que também estão derrubando tudo, construindo... lá o negócio é apartamentos de luxo. Então, aqui são casas de classe média baixa. Eu trouxe aqui para mostrar, não sei se você já viu, eu trouxe aqui para mostrar o dossiê que a gente lançou faz um mês, exatamente um mês, aproximadamente um mês. Um dossiê da devastação que o nosso gabinete fez. Eu não vi, eu vi você divulgando na internet, mas eu não vi ainda. Eu vou mandar para você por e-mail, para você dar uma olhada. São 750 páginas. 450 são relatos de testemunhas que contam como a coisa é feita. E as outras 250 páginas são anexos, documentos, ofícios que a gente fez, o processo que eu entrei na justiça, enfim. Então, o processo rolando na justiça desde setembro, outubro do ano passado, que a gente fez, Ministério Público. E nós estamos precisando de ajuda, sabe por quê? Porque nós estamos denunciando, eram 90 áreas quando a gente denunciou a primeira vez em agosto do ano passado. Hoje são 160 áreas. Então, tudo muito quase recente. Dobrou. Né? Uhum. Não, mas eles estão derrubando tudo, você não tem ideia como está sendo derrubado aqui. É claro que a proporção é muito menor. A gente somou agora, deu 1.200.000 árvores. Naquela época tinha dado 500.000 árvores. A gente somou agora, naquela época deu 25.000 lotes que eles tinham para vender, agora são 50.000 lotes. Naquela época era R$1 bilhão que eles iam arrecadar vendendo aqueles lotes. Agora são R$2 bilhões. Tudo dobrou, né? E o governo do estado e o governo municipal, o prefeito e o governador, praticamente para eles isso não existe. Eles não estão dando resposta pública nenhuma aos apelos que nós estamos feito. A Câmara Municipal, eu pedi uma CPI, porque CPI tem poder de polícia. Posso ir lá prender o infeliz lá, tá certo? Que está derrubando. Eu tive 24 votos, eu precisava de 28, o governo não deixou a maioria aprovar a minha CPI. Então, eu estou fazendo um apelo, um a um, às pessoas que possam nos ajudar. Como que a gente pode conseguir ter um apoiamento maior? Mandamos isso para todo mundo. O Dom Orani Tempesta entregou isso a meu pedido na mão do Papa. Eu entreguei na mão daquela Espinosa, Patrícia Espinosa, das mudanças do clima da ONU. Eu entreguei o dossiê lá na COP, eu entreguei na Espanha, entreguei na mão dela. A gente não tem conseguido uma massa crítica que nos ajude, porque eles são muito poderosos, eles têm muito dinheiro, né? Você sabe que o crime organizado é muito rico, vive da venda de drogas, e eles agora resolveram investir no negócio imobiliário criminoso e foram para cima das matas dos mananciais de São Paulo. Da Guarapiranga. Como é que está o Ministério Público? Como é que está o Ministério Público nisso? O Ministério Público, eu tive com o procurador-geral, que era aquele Ismânio, né? Fiz uma visita oficial a ele. Ele determinou vários promotores abrirem inquéritos. Eu recebi muitas notícias, só que a lentidão deles, né? A gente não tem notícia, eles não têm conseguido. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma área lá, um sítio chamado Sítio Irma, que eles vão fazer 1.000 lotes. Eu fui lá com o promotor público, fui com a CETESB, fui com a Secretaria do Verde, fui com o subprefeito, fui com a Polícia Ambiental, a Polícia Civil Ambiental, a Guarda Civil Ambiental. Fizemos uma blitz lá, arruamento, tal.
2 nascentes enormes. Bom, aquele sítio, Sueli, ele tinha uma liminar de um juiz proibindo botar um tijolo dentro daquela área. E o promotor foi junto com a gente e depois saímos de lá, viemos embora. Depois daquilo, já construíram casa, já fizeram... Não há medidas efetivas sendo tomadas. Na verdade, eu não sei se o pessoal jogou a toalha, né, e não está querendo se meter com isso. Eu não sei o que está acontecendo. O fato é que tem muita corrupção, muita, a gente sabe, muita gente comprada dentro da prefeitura, dentro do Estado, em todo lado, tá certo? Infelizmente. E então eu estou apresentando isso para você e para quem está nos assistindo e pedindo a sua ajuda. Eu vou analisar, eu vou analisar. Não sei se eu consigo ajudar, mas eu vou analisar. Não, como cristão, olha, você pode ajudar, por exemplo, a gente a dar algum caminho, de algum jeito que a gente possa ir, ou algumas pessoas, que você deve conhecer muitas, que a gente possa ir para juntar força para tentar barrar. Porque se você vê as fotos que a gente tem, nós temos foto aérea, tudo eu acho que daqui a alguns anos as represas vão... Não vai sobrar. Não vai sobrar. Não vai sobrar, não vai ter água, entendeu? Para beber aqui na cidade de São Paulo. Bom, feita a minha choradeira com você... Passando a pandemia, eu costumo ir a São Paulo pelo menos uma vez por mês. Eu vou lá com você entender o que está acontecendo. Quando a gente estiver... Mas eu vou olhar o material agora. Vou te mandar por e-mail, depois a gente pega o teu e-mail aí, mando para você. A gente tem apoio do Eduardo, do Fábio Feldman, nós temos apoio. O Carlos Rittler ajudou muito quando estava lá como coordenador. O Mário Mantovani tem ajudado muito. Esses dias eu entrei no live lá da frente parlamentar, me deram um tempo, eu mostrei, estava lá o Agostinho, estava lá 3 ou 4 deputados que atuam lá, os mais coordenadores, né? E uma rede grande de pessoas, que tinha umas 100 e tantas pessoas assistindo. Então, a gente tem tido, sim, aqui, lá, acolá, mas não, isso não deu força ainda para a gente obrigar o governador, o prefeito, ou mesmo o governo federal, com os seus órgãos, a brecar, a enfrentar essa quadrilha poderosíssima que está destruindo as matas da cidade de São Paulo. Bom, eu vou tentar ajudar. O que você puder. Tá? Desculpa de cobrar esse cachê, me perdoa. Não, tá? eu vou. Me manda o material que eu vou dar uma olhada, sim. Vou tentar ajudar. Eu tenho certeza disso. Você quer fazer alguma consideração final, uma despedida? Bom, só agradecer, Nataline. Espero que o pessoal tenha gostado, que a gente... Acho que o papo foi bom, né? Correu de forma natural, conversamos sobre um monte de assuntos. E, sim, torcer para o pessoal continuar motivado. Você pergunta da esperança, né? Eu tenho esperança e eu acho que a solução é as pessoas estarem conscientizadas do que está ocorrendo e ajudar a gente nessa luta toda. Essa ajuda externa, essa pressão da sociedade é o caminho, né? É o caminho para a gente evitar retrocessos, para a gente conseguir segurar, seja a legislação ambiental, a política ambiental, nos diferentes níveis, né? Porque não é só uma questão do governo federal, né? Nos diferentes níveis, União, Estados e municípios. Então, acho que esse trabalho que você faz de divulgar e de conversar é super importante e, na verdade, é o caminho para a gente agregar mais esforços nessa luta, né? Acho que é isso. Muito bom. Conversamos com a Sueli Araújo, que foi presidente do IBAMA, é arquiteta, advogada, milita, ativista da causa ambiental e hoje ela está na comissão executiva do Observatório do Clima. Sueli, Deus lhe pague, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi muito boa a sua fala, a sua preleção aqui, a gente aprendeu bastante. E outras vezes que for possível, a gente chama você de novo, tá bom? Tá, obrigada, Natalina. Obrigada. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite.